Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo sobre como fazer portas de madeira com qualidade. Essa é a parte 5 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é feita a distribuição dos lambris na folha da porta. Pronto pessoal, vamos aqui agora fazer a distribuição do lambris, certo? Como é que a gente vai fazer a distribuição desse lambris? Pronto, a gente já tem aqui o espaço, né, com a medida já definida. Então o lambris é toda essa parte aqui que vai ficar nesse interior aqui. A gente já fez uma representação gráfica dele aqui. Só que a gente não colocou a quantidade de peça e a largura de cada peça e o espaço entre uma peça e outra. Então a gente vai fazer tudo isso agora. Está só representado aqui por enquanto, mas para fazer a medida correta a gente vai utilizar uma planilhazinha. E a gente vai para ela agora para poder fazer esse cálculo. Porque para fazer esse cálculo de cabeça é muito chato, pessoal. Muito chato. E de tanto eu esquentar a cabeça para fazer esse cálculo, eu tive que sentir a necessidade de desenvolver essa planilhazinha para poder facilitar meus cálculos. Então agora com a planilha faz tudo mais tranquilo, bem mais rápido, certo? Sem quebra-cabeça e a medida dá exato, pessoal. O cálculo é perfeito. Então pessoal, a gente vai começar retirando essa medida aqui, né, para levar para a planilha. Essa medida aqui é 1,83 m, ou seja, é o espaço que a gente vai preencher de lambris. Então vamos lá para a planilha. Aqui é a planilhazinha que eu desenvolvi, né, para o cálculo da distribuição de lambris. Eu fiz a representação gráfica aqui de uma peça, né, de madeira, onde a gente usa lambris, e tá aqui, ó, todas as variáveis. Aqui no caso é o espaço que a gente vai preencher de lambris. Essa listazinha vermelha aqui é o E maiúsculo, está representando aqui o espaço, que é aquele espaço que a gente tirou lá, né, 1,83 m. Lá é uma porta, nesse caso aqui eu coloquei como se fosse uma janela, mas serve tanto para a porta como para a janela, certo? Então, aquele espaço está representado aqui. Aqui está representada a largura de cada lambris, certo? Ó, L, L, L e L. Aqui é a profundidade do rebaixo. Aqui também a profundidade do rebaixo. Rebaixo na parte de cima e rebaixo na parte de baixo. Esse lambris aqui eu estou representando ele, pessoal, como se fosse o lambris reto com a parte de fora da porta. Nesse caso a gente vai colocar ele bem no centro da porta. Vai ficar bem centralizado aqui. Aqui é a representação de um corte, né, da janela. E dá para vocês entenderem mais ou menos como é feita essa distribuição. Pronto, aí a gente já tem aquele espaço, né, que é o espaço de 1,83 m, não é isso? O espaço de 1,83 m está aqui. E aí a gente vai fazer a distribuição do lambris aqui agora. A gente vai fazer o cálculo através daquele espaço. Aquele espaço eu vou colocar aqui, ó, nessa primeira célula. 1,83 m, não é isso? Agora, pessoal, aqui embaixo tem outro espaçozinho aqui, né, que é a largura de cada peça de lambris. Eu vou chutar uma largura de lambris que eu queira usar, certo? Que largura é essa? Bom, pessoal, essa largura depende muito do tipo de peça que a gente vai utilizar. Nesse caso é lambris. Lambris a gente tem costume de utilizar entre 9 e 14 centímetros, 15 centímetros no máximo. Por quê? Porque a madeira, toda madeira tem uma relação entre a largura e a espessura. Ou seja, se a madeira tem uma espessura de 1,4, que é no caso aqui a espessura do lambris, que o lambris a gente pega uma madeira de 3,5, parte no meio e dá duas de aproximadamente 1,4 depois de planeada e desengrossada, certo? Porque o perfil ele vem com 3,5 centímetros de espessura. Quando a gente corta no meio, ele vai dar duas peças de 1,7, né, aproximadamente 1,6. Aí a gente planeia e passa no desengrosso, ele vai ficar com 1,4 aproximadamente. Então essa espessura é muito pequena, pessoal. Se você colocar um lambris com espessura de 1,4 e uma largura de 15, 16 ou até 20, vamos supor, o que vai acontecer? Ele vai encanoar, né? Ele vai curvar, porque a madeira ele tem uma relação entre a espessura e a largura. Quanto mais larga for, mais a tendência é encanoar, certo? Então,
para você poder aumentar a largura de uma peça de madeira, você também vai ter que aumentar a espessura dela. E aqui a gente não pode aumentar a espessura, porque é lambri. Lambri é feito nesse sistema. A gente abre, dá duas pecinhas de 1.4. Então a gente não pode mexer muito na largura dele, certo? Então a largura de um lambri de porta ou de janela é entre 9 e 14 centímetros. 15 centímetros no máximo. Eu nem gosto muito de colocar com 15 centímetros. Eu só uso mais até 12, 12,5, 13, certo? Então nesse caso aqui a gente vai escolher uma largura para ele de 11 centímetros, que é uma média que a gente gosta de usar. Então vai dar 11 centímetros de largura, o espaço lá é 1,83 e automaticamente ele me calculou aqui, a planilha me calculou aqui 16,22, que é o número de peças, ou seja, ela me calculou o número de peças de lambri. E eu não quero esse número quebrado, eu quero esse número inteiro. Como é que o número de peças com esse quebradozinho não dá certo, né, pessoal? Então eu quero um número inteiro, ou seja, 16 peças. Não tem como eu fazer 16,2 peças, não pode. Então eu vou fazer 16 peças de lambri. Aí eu quero agora, eu vou recalcular nessa outra coluna aqui, usando o número 16 inteiro, né? Que ela nos deu, a planilha nos deu um número aproximado. Então vamos calcular o número exato aqui. Aqui da mesma forma eu vou colocar o espaço a preencher de lambri, né? Que é o 1,83. Coloco aqui 183, lembrando que é sempre em centímetros, pessoal. Tá aqui a observação, ó, todas as medidas em centímetros. Então o espaço lá é 183 centímetros. E o número de peças eu vou arredondar. Ele me calculou aqui com 16,2, 16,22, eu vou botar só 16. Aí agora ele vai me calcular a largura de cada peça de lambri. Olha, dá 11,16. Pronto, tá aqui a largura do lambri, é esse aí. Aí eu vou só arredondar um pouquinho aqui. Número de peças, eu vou colocar 16 peças. E vou arredondar um pouquinho isso aqui também, para ficar melhor de trabalhar. 11,16, vou colocar 11,15, porque é 1,5 mm, né? 11 centímetros mais 1,5 mm, certo? Eu tirei, do lugar de 16 eu coloquei 15, né? Do lugar de 11,16 coloquei 11,15, só para facilitar mais na hora da marcação lá. Pronto, ele já me calculou aqui o espaço novamente, ou seja, eu utilizando 16 peças de 11,15 centímetros vai me gerar um espaço de 1,82 m e 9 milímetros, ou seja, está muito próximo desse espaço que a gente está precisando, que é 1,83, só falta 1 milímetro, né, para completar. Então isso é insignificante no espaço de 1,83 m, certo? Então esse milímetrozinho aí é justamente a folgazinha para não ficar muito apertado. Pronto, então tá calculado aí a quantidade de peças, pessoal. Então vai pegar 16 peças de 11,15 centímetros, beleza? Aí é só a gente ir agora aqui para o projeto e colocar essas medidas aqui, beleza? Pronto, pessoal. Aí lembrando, essa planilha aqui é uma planilha que eu utilizo para fazer o cálculo de lambri com sarrafo, certo? Lambri com sarrafo é esse sistema que a gente está fazendo, essa porta. E nesse mesmo arquivo do Excel, tá aqui outra planilhazinha, que mais para baixo, ó, a que a gente calculou tá aqui em cima. Você rodando aqui para baixo um pouquinho, vai encontrar essa outra planilhazinha, que é a planilha de distribuição de lambri com macho e fêmea, certo? Porque tem muita gente que usa esse tipo também. Eu particularmente uso o lambri com sarrafo, né, que é aquilo que eu calculei agora para vocês. Mas tem gente que gosta de usar esse estilo aqui, que faz já direto na peça, os encaixa direto na peça. Beleza, pessoal? E eu tenho também aqui uma planilha para esse tipo de lambri. A gente pode até fazer uma simulação com ele aqui também. Vamos lá. 1,83 m, né, o espaço a se preencher de lambri. A largura de cada peça de lambri. Pronto, a largura aqui, pessoal. A largura aqui no caso, olha só. A largura aqui é o tamanho da peça completa, certo?
Então a aparência daquele que a gente calculou vai ficar com 11.15 e realmente ele vai ficar com a aparência de 11.15, porque é o tamanho completo da peça, né? E aí o sarrafo vai complementar. Esse aqui não, esse aqui é a largura total, é a largura dele todo com encaixe e tudo, certo? Então, se você quiser que ele fique com uma aparência de 11 centímetros, é preciso você aumentar aqui o tamanho da mecha que você quer fazer, entendeu? Vamos supor, eu quero que ele pareça ter uma largura de 11 centímetros para ficar igual ao outro que a gente calculou. Então vai ter esse encaixezinho aqui, o tamanho da mecha, o tanto que ele vai entrar aqui, já está aqui, ó. O tamanho da mecha, 1 centímetro, certo? Então ele vai entrar 1 centímetro aqui. Aí vai ficar uma brechinha aqui também de meio centímetro entre um e outro, né? Vai ficar uma brechazinha de meio centímetro. Então 1 centímetro do tamanho da mecha que vai entrar aqui, 1 centímetro, TM, olha aqui, ó. É a quantidade que uma peça vai entrar na outra, TM, que é o tamanho da mecha, certo? Então ela vai entrar esse valor aqui, que no caso aqui TM é 1 centímetro. Pronto, então ela vai entrar 1 centímetro. E essa brechazinha aqui vai ser meio centímetro, vamos supor, né? Então 1 centímetro com meio centímetro vai dar 1,5, né? Então a largura dele vai ser 11, né? Que no caso a largura aparente dele é essa partezinha aqui, ó, que é 11 mais 1,5. 1,5 é o tamanho dessa peçazinha que vai encaixar na outra aqui, certo? Para poder dar essa aparência. Então no caso 11 com 1,5 vai dar 12,5, né? Então vamos colocar aqui 12,5, que é para poder ele ter a mesma aparência do outro. Bom, então a largura de 12,5. Olha só, já me calculou aqui 16 peças também. Olha como aproximou, né, pessoal? Ficou bem aproximado aí. Então vamos lá. Vou calcular aqui novamente. 1,83 m, que é para fazer a correção. O espaço se preencheu 1,83 m. O número de peça vai ser 16. Beleza? Vai ser 16. E ele me calculou aqui a largura de cada peça de lambri, que vai ser 12,56. Aí da mesma maneira, pessoal, 12,56. Aí vai ficar ruim de a gente medir lá. Então a gente vai arredondar aqui para 12,55, fica mais fácil. Largura 12,55. Beleza? E aqui o número de peças vai ser 16. Pronto. 1,82 m, que já deu uma diferençazinha de 2 milímetros, né? Não tem problema nenhum, pessoal. A não ser que você queira também utilizar essa medida aqui, ó, 12,56, mas fica um pouco mais difícil, né? Um pouquinho mais difícil de você marcar lá, mas dá certo também, tá certo? Pronto, então tá aí as medidas. E aí você pode jogar lá sem medo, pessoal, que dá mesmo em cima, né? Vai dar exato lá quando você estiver montando. Esses 2 milímetros aqui também pode ficar de folga, não tem problema, porque a madeira também ela tem que ter um pouquinho de folga para quando inchar, tempo de inverno, né, na umidade, ela pode inchar um pouquinho. Se tiver essa folguinha, melhor ainda. Beleza? Aí fica aí, pessoal, a dicasinha. Pronto, então existem esses dois tipos. Eu tenho os dois tipos de planilha aqui para calcular, certo? Se você quiser usar esse modelo aqui, usa. Se você quiser usar esse outro modelo aqui, também usa. Beleza? Vou só mostrar para vocês aqui a diferença entre um e outro. Olha só, preparei um materialzinho aqui. Olha só, esse aqui é o lambri com macho e fêmea. A peça é feita já no esquema de encaixar uma na outra, sem sarrafo, certo? Feito o rebaixo na própria peça, certo? Então é dessa maneira aí. E você vê que a largura, pessoal, olha só, a largura é a largura da peça toda, né? Agora vamos ver o lambri. Vamos ver aqui o lambri com sarrafo. Olha só, o lambri com sarrafo é feito assim,
essa peçazinha, é um sarrafozinho de madeira que a gente coloca depois. Faz a fêmea nas duas peças e encaixa ele aqui entre um e outro. Pronto, tá feito. Dá o mesmo efeito daquele outro, pessoal. E esse aqui é mais vantajoso, eu costumo usar esse aqui, por quê? Porque você faz as peças já na medida certa, né? O L aqui já é a própria largura do lambri completo. Aí você faz a fêmea de um lado e do outro e usa esse sarrafozinho aqui só para encaixar um com o outro. Porque você, qualquer sarrafozinho de madeira, sobra de madeira aí na sua marcenaria, dá para aproveitar para fazer esse sarrafozinho, certo? Então esse modelo economiza mais material, é mais prático para se fazer, certo? Então por isso que eu prefiro utilizar ele, beleza? Mas as duas formas tá correto, fica com a qualidade igual, pessoal. Tudo a gente pode fazer e garantir que fica um padrão muito bom, beleza? Então vamos lá para o projeto. Pronto, já calculei, pessoal, né? Depois de calculado lá, a gente vai só preencher aqui agora, colocar a anotação aqui da quantidade de lambri e com a medida dos lambris, beleza? Então, pessoal, para esse vídeo é só. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça, pessoal, de deixar um joinha, deixa seu like aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Ativa o sininho para receber as notificações. E não deixe de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, pessoal. Sempre deixo o link aí de acesso para materiais. São materiais bons, pessoal, que vai ajudar bastante você aí na sua marcenaria, seja iniciante ou seja profissional. Espero que tenha ajudado bastante com esse vídeo e até o próximo vídeo.